Heinz Conrad, eu sou da 5ª turma da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa. Eu nasci em Frankfurt em 1948, primeira metade do século passado, e emigrei com meus pais em 1956, com 8 anos de idade, emigrei para São Paulo. Eu fui aluno do Colégio Visconde de Porto Seguro até 1966 e fui aprovado no vestibular do CECEM e da Santa Casa e acabei, felizmente, entrando na Santa Casa, onde eu fui aluno da 5ª turma. Eu fui o primeiro aluno da faculdade a pleitear uma parte do curso de medicina fora do Brasil. Fui aprovado, foi permitido, e tanto é que eu fiz o primeiro semestre de 1972, no 6º ano, no St. Mary's Hospital and Medical Center, em São Francisco, na Califórnia. Foi a melhor fase uma das melhores fases da minha vida. Eu fiz 2 residências. A primeira foi em cirurgia geral, na Santa Casa de São Paulo. E a segunda residência foi de gineco e obstetrícia, também na Santa Casa. E trabalhei durante 11 anos no serviço de terapia de dor da Santa Casa. Fiz mestrado no serviço de terapia de dor no ano 2000. Tive um consultório próprio desde fins de 1973 até janeiro de 2020. O meu pai era engenheiro e no começo de 1956 ele era engenheiro especializado em rebolos abrasivos e também nas máquinas que usam rebolos. Tá? Complicado isso aí. E na retrospectiva eu penso que ele era um dos mais graduados na Alemanha daquela época nessa profissão. E então no começo de 1956 ele recebeu quase que simultaneamente 3 ofertas de melhorar o emprego dele. Uma foi para ir para um lugar no interior da Alemanha que tinha uma fábrica lá que ele deveria assumir. Ele falou de início, não, para lá não vou. A outra foi para São Paulo e a outra foi para Calcutá, na Índia. Naquela época, dos alemães, Alemanha pós-guerra, quem que sabia como é que se vive em São Paulo? Ninguém. Os alemães, ninguém. Os ingleses, com certeza. Idem para Calcutá. Os ingleses na Índia, com certeza. Mas não se sabia. Aí ficou meu pai e minha mãe discutindo. Vamos para lá ou vamos para cá? Vamos. Até que um dia minha mãe chegou. Eu resolvi. Nós vamos para o Brasil, para São Paulo. Porque lá faz calor e lá tem café. Para ela, tudo que é abaixo de 27 graus era frio, né? E café, ela era movida a café o dia inteiro. Ela podia só viver de café, né? Era cafeteira ambulante. E então nós viemos para cá, de navio. Na época, não se tinha, não sei se já tinha voos internacionais da Europa para cá. O fato é que nós viemos de navio. Pegamos um trem em Frankfurt até Gênova e lá pegamos o Júlio César da linha C. Saímos de Gênova, demos uma parada em Barcelona e depois direto para o Rio.
e Santos. Chegamos em Santos no dia 7 de outubro de 1956. Né? E meu pai já tinha emprego garantido, tá? Uma fábrica aqui. Aí viemos para São Paulo, passamos os primeiros 2 meses numa pensão lá aqui no centro da cidade, Rua Brasílio Machado, porque até chegar e tal, e tinha que arrumar papéis e não sei o que mais. Mas aí alugamos um apartamento na Rua Tucumã, em frente à entrada do Esporte Clube Pinheiros. E lá, aí eu comecei a me desenvolver, porque eu era baixinho, mirradinho, vivia doente e tal. Mas aí, Esporte Clube Pinheiros, todo dia, natação, sol, aí comecei a crescer. E deu no que deu. Dessa Rua Tucumã, mudamos para a Rua Geórgia, no Campo Belo, e de lá para a Granja Julieta, onde eu morei muitos anos. A última casa que eu morei foi na beira da represa de Guarapiranga, uma casa imensa, com piscina, com sauna, tudo, num terreno imenso. Lá eu vivi 35 anos naquela casa. Foi muito bom, muito bom. E agora estamos aqui. Eu introduzi a ozonioterapia no Brasil em 1975. E durante muitos anos eu era o único, sou pioneiro, claro, e era o único a fazer essa ozonioterapia no Brasil. E uma das indicações da ozonioterapia é tratamento de dores crônicas, né? Não é uma martelada no dedo que você vai dar com ozônio, mas dores crônicas, artrose, dores de coluna, etc. Dores de joelho, por exemplo. E aí eu me interessei por dor. Aí conversa vai, conversa vem, curso de dor, congresso de dor em São Paulo, em Goiás também, no Simbidor. E me interessei por isso e acabei eu fui falar com a doutora Sandra Maria Cordeiro, que era chefe do serviço de dor da Santa Casa na época, e ela me aceitou como aluno, fiz 1 ano de estágio e depois fiquei 11 anos trabalhando como assistente do serviço de dor. Né? Aí, essa é a origem do interesse pela dor. Era o meu hobby dentro da medicina, ozonioterapia. Né? E eu introduzi em 1975. Foi interessante porque eu tinha um paciente, o dono do Frigor Éder, o velho Alexandre Éder, né? Um obeso mórbido. Ele morava em Santo Amaro e ele teve um dia, ele é altamente diabético, indisciplinado, né? E um dia ele teve uma gangrena num pé, gangrena diabética. Aí foi para o hospital, a Santa Casa de Santo Amaro, que era atravessando a rua do frigorífico. Foi lá, olharam porque tem que amputar. E no vapt-vupt, amputaram a perna no meio da coxa dele. Aí recuperou-se e tal. Daí um tempo ele teve gangrena na outra perna. Aí ele ficou desesperado. Ele soube de um médico em Munique que tinha um tratamento que ele não sabia o que era ozônio. E para ele dinheiro não era problema. Pegou ele, a esposa, o caseiro dele, o butler dele e o filho dele. Foram primeira classe para Munique, no consultório desse médico que eu acabei conhecendo, o Dr. Daxel. E ele conseguiu segurar a perna, conseguiu resolver o problema da gangrena, que era inicial, evidentemente, e conseguiu. Então,
Aí ele falou, bom, se eu tiver voltar para o Brasil e tiver gangrena outra vez, o que eu faço? Ah, o senhor volta para cá. Eu não posso ficar indo e voltando. Aí sugeriram, compre um aparelho. Ah, onde é que compra? Tal. Chamou o filho, liga para essa empresa, tal, uma empresa alemã, manda comprar um aparelho completo aí, manda, e a gente leva junto no avião. É um troço desse tamanho, né? E chegou aqui, mandou me chamar, Conrad, vem aqui. Eu estava com esse problema assim, e eu trouxe esse aparelho, eu não sei como é que funciona, aprenda a lidar com isso aí, o aparelho é seu, mas você me trata se e quando eu precisar. Deu a mão e estava resolvido. Aí ele viveu mais 8 anos recebendo tratamento de ozônio na única perna que ele tinha e morreu de uma causa natural qualquer 8 anos depois. E assim eu fiquei com o aparelho de ozonoterapia. E ele era inteligente porque quando ele, no começo, quando eu estava, por assim dizer, aprendendo a tratar com isso, ele me mandava amigos dele que precisavam de ozonoterapia para mim ir treinando. E assim foi. Ozonoterapia sempre foi uma coisa assim, o que? Ozônio? Ozonosfera, eles conheciam, né? Mas mais do que isso, na água ozonizada, tinha um senhor aqui na rua Rego Freitas, que tinha aparelho de ozonizar água para beber, que era meu paciente também, acabou sendo meu paciente. E eu fui fazendo, o pessoal se comunicava, boca a boca, né? Propaganda boca a boca. Como era de se esperar, aliás, eu tinha colocado anúnciozinhos menores do que isso aqui, na revista Veja, mas antes disso, acho que no estado de São Paulo, pequenininho. Tratamento de herpes e hepatite com método e equipamentos europeus. Aí não deu muito tempo, fui chamado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo e tomei um processo ético-disciplinar na cabeça. Isso foi em 1980, quer dizer, depois de 5 anos só de tempo, que eu saí vitorioso desse processo e tive mais 2 processos éticos disciplinares, dos quais também saí vitorioso, graças a Deus. Eu participei de 38 congressos internacionais de ozonoterapia, sempre como palestrante e sempre a convite e às custas dos organizadores. Com isso, viajei o mundo inteiro. Fui para o Japão, né? Fui várias vezes para Cuba, muitas vezes para os Estados Unidos, etc. O primeiro trabalho mundial, que eu já mencionei, sobre tratamento de herpes com ozônio, eu publiquei no congresso em Berlim, na Alemanha, em 1981. Já faz tempo. Eu sou fundador da ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, com sede em São Paulo. Sou fundador também da American Academy of Ozone Therapy, nos Estados Unidos, e da ISCO3, International Committee of Ozone Therapy, com sede em Madrid, Espanha. Sou fundador ou cofundador. Sou sócio, era sócio, porque agora não. Da IOA, International Ozone Association, com sede nos Estados Unidos, e da Sociedade Alemã
de ozonioterapia com sede em Baden-Baden, no sul da Alemanha. Com o passar dos anos, o meu consultório, a clientela do meu consultório foi mudando lentamente para ozônio, né? Tinha muitos pacientes cirúrgicos, muitos pacientes ginecológicos, enfim, mas mais e mais a clientela de ozônio foi aumentando. E até aí tudo bem. Até que em 2018, o Conselho Federal de Medicina decretou que o tratamento médico com ozônio medicinal é apenas uma terapia experimental. Tá? Usaram ozônio desde a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra, 14 a 18, quando tratavam soldados alemães e soldados ingleses com ozônio nas suas feridas da perna e tal. Não era nada experimental, coisa. Eles acharam que era um tratamento, uma terapia experimental, e com todos os detalhes que desta decisão provém. Quer dizer, eu precisava ter uma permissão do Conselho Nacional de Pesquisa e não sei o quê, e permissão daqui, permissão dali, e não podia cobrar nada dos pacientes. Vou trabalhar de graça agora, né? E isso foi num dia. No dia seguinte, o próprio Conselho Regional de Medicina decretou a mesma coisa. Então, eu fiquei arrasado. Aí que, naquela época já havia, isso em 2018, já havia mais de 2.300 trabalhos publicados na PubMed, que é a base literária, sobre ozonioterapia, né? Hoje deve ter 8.000 ou mais. Então foi a grande decepção que eu tive na vida. E aí eu fechei o consultório em janeiro de 2020 e me mudei para a Alemanha. É triste, é bonito e triste, mas tudo tem um começo, um meio e o fim. Esse foi o fim. Na Alemanha isto é plenamente permitido, né? Tanto é que eu fui amigo pessoal de um dos grandes desenvolvedores da ozonioterapia na Alemanha, perfeitamente permitido, sem problema. Lá não tem ninguém que não pode, não tem nada disso. Lá pode. É uma pena. Isso, claro, eu acho que a indústria farmacêutica tem muito a ver com isso, tá? Eles preferem vender vacina contra herpes, vacina contra isso, vacina contra hepatite, do que um cara fazendo ozônio com um método com que a indústria farmacêutica não ganha absolutamente nada. Ainda não é permitido, ainda é considerado um tratamento experimental, mas tem alguns. A própria Abos está lutando para ver se consegue permitir normalmente isso aí no Brasil. Eu fiquei simplesmente arrasado, sem esperança de mais nada. Aí estávamos na Alemanha, em Colônia, na casa da minha filha, e ela viu que eu estava assim, abaixo de qualquer crítica, né? Aí, dia seguinte, no café da manhã, o marido dela chega para mim: por que vocês não vêm morar na Alemanha? Assim, out of the blue, né? Minha mulher falou: tudo bem, já estou chegando. Eu falei: pô, dá um tempo, né? Levei 3 dias para pensar nisso aí. E no fim eu falei: vamos. Aí ele pegou o telefone, olhou numa imobiliária
achou uma casinha lá perto, a 7 minutos de bicicleta. Ah, por favor, tira esse anúncio do site que eu vou ver essa casa. Deu uma semana depois ele comprou essa casa. Reformou a casa de tudo, uma reforma total. E nessa nós estamos morando. E muito felizes, graças a Deus. Cuba, em 1987, Cuba ficou, na época não tinha internet, não tinha nada disso, né? Cuba ficou sabendo que existe um negócio chamado ozonoterapia. Aí me mandaram uma carta convidando para que eu fosse a Cuba, a Havana, para falar no congresso, o primeiro congresso cubano de ozonoterapia. Eu fui. E tem uns detalhes muito curiosos. E tudo bem, aí eles começaram a fazer ozonoterapia. E alguns poucos anos depois, 2, 3 anos depois, segundo convite para ir para Cuba. Né? E alguns anos depois, terceiro convite. Fui 3 vezes a Cuba. Sempre a convite deles, por favor. Né? E lá fazem ozonoterapia até hoje. Né? Por quê? Porque ozônio você não precisa pagar royalties para a indústria farmacêutica nenhuma. Tá? É barato. Se começar a importar azitromicina da Flórida, é caro. Né? Eles não têm, continuam não tendo tanto dinheiro. Né? E o ozônio funciona para muita coisa e é barato. Bom, eu sempre fui um aluno bom, não era o primeiro da classe, mas sempre fui bom aluno. Sempre me dei bem com os colegas, todos eles, inclusive o Carlos Heredias de Campos, famoso Panqueca. E aproveitei esse tempo não só para estudar medicina, como também para socializar, para ter essa turma. E não tenho queixas, pelo contrário, foi muito bom. Tá? O fato de eu pleitear junto à diretoria da faculdade a permissão de fazer uma parte do currículo fora do Brasil, eu tenho a impressão que isso não só me deixou feliz, como me deu algumas vantagens. Primeiro que eu aprendi inglês melhor do que eu já falava. E segundo que eu imagino que na prova para a residência de cirurgia, isso tenha me dado uma vantagem para ser aprovado como residente. E foi uma época muito feliz da minha vida. Quando eu entrei, eu sou da 5ª turma, não tinha nenhuma turma ainda formada. Amigos do meu pai diziam, pô, uma faculdade que ninguém conhece, né? Mas eu vi que depois o DNA era excelente. E eu acho que era já na época, uma das melhores escolas do país. Né? Eu lembro que diziam que na época havia 23 escolas médicas no Brasil. Hoje parece que existem mais de 200, coisas assim. O DNA dessa escola eu acho ótimo. Tá? Na época do Dr. Emílio Atier. Aliás, eu vi subindo a Rebouças, uma passarela lá, um viaduto, Dr. Emílio Atier. Ele era um líder. Eu o conheci pouco, conheci como aluno e ele é diretor. Ele era um líder, ele queria fazer as coisas, ele fazia. Não era aquele, vamos ver, não, pá, pum,
Vamos que vamos. É assim que eu lembro dele. Posso estar errado também, né? Lembro muito do professor Álvaro Dino de Almeida, Dr. Dino, que foi meu professor na residência de cirurgia, que eu admirei muito, muito, muito. Eu acho que tem tudo a ver. Tem algumas coisas muito boas, excelentes, maravilhosas. Uma prótese de quadril, por exemplo, uma prótese de joelho, né? Um stent. Essas coisas eu acho maravilhoso, maravilhoso, claro, sem dúvida. Ou a Novalgina, você está com dor de dente, toma 30 gotas de Novalgina, a dor de dente vai embora, né? Até você ir para o dentista depois. Essas são coisas maravilhosas. Mas tem outras coisas, o diabetes, por exemplo. Por que a indústria farmacêutica não procura a cura do diabetes? Ela procura o tratamento, né? Você pode estar... Quando eu entrei na faculdade, a glicemia, o valor da glicemia normal era 120 ou 140. Era 140. Aí diminuíram para 110. Mudou a técnica, será que não? Mas depois de algum tempo mudaram para 99. E chamaram esses acima de 99 até 110, chamaram de pré-diabéticos. Você é um pré-diabético. E você só vai não se tornar um diabético se você tomar esse remédio aqui, que eu teria o prazer em vender para você a $50 por mês, o resto da sua vida. Não. Por que não se procura a cura da diabetes? E essas coisas. Então, eu não gosto disso. Na Covid, proibiram tratamento com como é que chama? Esse remédio, ivermectina e cloroquina. Proibiram. Não só aqui no Brasil, que eu sei que o Conselho Federal proibiu, como nos Estados Unidos também, a Europa inteira. Proibiram. Por quê? E funciona. Essas coisas. Meu projeto é viver cada dia como se fosse o último. Tá? Eu não trabalho mais na medicina, ando de bicicleta, vou passear de vez em quando a pé, tá? Mantenho um bom contato com a minha filha e com meu filho também. E só isso. Eu sei que eu não vou, imagino que eu não vou viver mais 20 anos, nem 10 anos. Eu tô, por assim dizer, estou no lucro, né? Então, projeto mesmo, não tem nenhum. Aí é uma opinião muito pessoal, sujeita a críticas e tudo mais. Mas eu estou profundamente desiludido com a evolução da medicina hoje em dia. O médico hoje em dia não pode mais fazer o que ele quer, o que ele gosta. Tudo tem protocolos. Você tem pé torto congênito, você tem que tratar assim. E não nada diferente. Né? Você tem uma hepatite, você tem que dar, sei lá, vacina anti-hepatite e não sei o que mais. Não pode dar ozônio, por exemplo. E assim vai. A medicina parece que tem isso nos médicos, né? Os médicos que eu chamo out of the box, aqueles que veem as outras alternativas, eles são caçados, são prejudicados, né? Então, eu estou desiludido com a evolução da medicina. Mas esse é um problema meu. Eu estou feliz de ter sido médico na vida. Foi a profissão que eu mais sempre quis ter.
acho que eu fui bastante feliz e tive bastante sucesso com os tratamentos que eu fiz, com a medicina. E agora estou no fim da minha vida, no outono da vida, não é inverno, mas é outono da vida. E procuro continuar vivendo da maneira possível e mais feliz possível.